Então, o método Wolbach, ele atua no combate à dengue utilizando o próprio mosquito, o Aedes aegypti, combate a dengue, zika e chikungunya. Então, o mosquito ele tem uma bactéria dentro dele, chamada Wolbachia, que impede a replicação dos vírus da dengue, da zika, chikungunya, febre amarela urbana, dentro do mosquito. Então, consequentemente, ele não passa para a população esses vírus. Então, impede essa transmissão. O método está sendo implementado apenas em Campo Grande nesse momento. Então, a gente ainda não finalizou o projeto na cidade, então a gente não faz essa correlação ainda com os casos de dengue. O que a gente tem de resultado é em relação ao estabelecimento da Wolbachia no campo. Então, dos mosquitos que estão no território, quantos por cento são de volbitos que impedem a transmissão dos vírus? Então, é isso que a gente trabalha por enquanto. Em relação a esse aumento do número de casos, a gente sabe que mudou a circulação do sorotipo, o sorotipo circulante. Então, desde 2018, a prevalência é que a maioria dos casos era causada por dengue tipo 2. Agora, nesse ano 2022, voltou a circular o dengue, o sorotipo 1. Então, quando tem essa mudança de sorotipo de dengue, geralmente culmina com aumento de casos, porque pega uma população suscetível à infecção. Porque a dengue, você sabe, a gente pode se infectar uma vez por vírus, você cria imunidade àquele sorotipo. Então, a partir do momento que houve essa mudança, a gente tem uma população suscetível e é esperado um aumento de casos. Também teve a questão da pandemia. Então, com a pandemia, o Ministério da Saúde acredita que os casos de dengue ficaram subnotificados. Então, agora talvez a gente possa estar tendo, por isso, até esse aumento. Então, Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul é endêmico para dengue. Tá? O projeto está sendo implementado apenas em Campo Grande. Mas a gente espera, o projeto é para médio e longo prazo. Então a gente espera depois que nós finalizarmos, que vai ser agora em 2023 o projeto, daqui 2 anos a gente vê uma diminuição de casos. Então enquanto a gente não finalizou o município de uma maneira como um todo, a gente não faz essa correlação dos casos de dengue com o projeto, porque ainda não é um projeto caminhando, evoluindo. Então ainda é cedo para a gente falar em relação à diminuição de casos de dengue. O que a gente tem é o estabelecimento da Wolbachia no campo, a gente tem territórios onde a Wolbachia está acima de 60%, 70%. Então são os mosquitos que estão naquela área, em maioria, que não transmitem os vírus. Então a gente espera que com o passar do tempo, como passa pela reprodução, a bactéria passa para os ovos desses mosquitos, que daqui a algum tempo a gente realmente consiga observar a queda nos casos. Mas como a gente não finalizou o projeto, ainda é cedo para a gente fazer essa relação. O método Wolbachia está presente em 11 países pelo mundo. Ele começou lá na Austrália. O pesquisador líder do projeto, que é o Dr. Luciano, da Fiocruz, aqui no Brasil, ele trouxe o projeto para o Brasil. Primeiramente foi implementado em Rio de Janeiro e Niterói. E com os resultados obtidos lá e obtidos em outros países, o Ministério da Saúde, em 2019, quando teve, depois daquela epidemia de Zika, em 2016, que teve muitos casos de microcefalia, tendo recorrentes epidemias de dengue, o Ministério da Saúde decidiu por expandir o projeto em outros biomas brasileiros, em outras regiões brasileiras, para ver justamente a eficácia. Então, decidiu, na época do 2019, firmou-se o termo de cooperação para que o projeto fosse implementado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Petrolina, em Pernambuco e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, foi assim que Campo Grande foi contemplado com o método Wolbachia. Então, é a primeira fase de expansão. No futuro, a gente espera conseguir atender outros municípios também. Então, aqui em Campo Grande, é importante ressaltar que antes de fazer qualquer liberação de mosquito, a gente tem um engajamento comunitário. Então, a gente dividiu o município em 6 fases. Cada fase dessa, a gente fez 4 meses de engajamento comunitário antes de iniciar a soltura. Então, são 4 meses que a gente capacita os agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, assistência social, educação, instituições religiosas, Rotary, comerciais, diversos entes parceiros nossos no ambiente para levar essa informação para a população. Até agora o que a gente tem em Campo Grande são mais de 350 mil pessoas engajadas, então pessoas que já ouviram falar sobre o método Wolbachia. E mais uma coisa que é importante ressaltar é que antes de fazer a liberação, a gente faz uma pesquisa pré-liberação, que é realmente perguntar a essa população se elas entendem o método, se elas conhecem e se elas aceitam a liberação. A gente só libera depois que a gente tem essa aceitação por parte da população. Em Campo Grande, em todas as 6 fases, nós já estamos na última fase,
a gente sempre teve mais de 90% de aceitação da população. Então é um pilar do projeto esse contato direto com a comunidade. Então, agora com a chegada do verão, o aumento das chuvas, a gente sabe que o aumento de criadouros também ocorre. Então, maior disponibilidade de criadouros, consequentemente você espera um aumento de mosquitos no ambiente. A gente está liberando os volbitos, mas é importante reforçar a população que eles têm que continuar cuidando do seu quintal. Porque o volbito ele é igualzinho o Aedes aegypti selvagem que está no campo. Ele é preto, listradinho, igual, não tem nenhuma diferença, porque não tem nenhuma modificação genética. É o mesmo mosquito, porém com a bactéria Wolbachia que impede a transmissão dos vírus. Então a população tem que continuar fazendo sua parte, porque não tem como diferenciar os mosquitos. A gente só vai diminuir a quantidade de mosquitos se a gente acabar com o criadouro. Tá? Então o método Wolbachia ele não vai acabar com o mosquito. Vai existir mosquito, mas que impeça a transmissão dos arbovírus. O que a gente quer é que a população cuide do seu quintal para a gente tentar diminuir essa quantidade de mosquitos e também diminuir a possibilidade dessa proliferação dessas doenças. Então, com o aumento dessas chuvas, o aumento do calor, também aumenta então a população de mosquitos selvagens no território. Então a gente tem que fazer toda a nossa análise que a gente faz semanal, mensal, da população de mosquitos no ambiente e realocar a soltura de mosquitos para áreas com mais ou menos mosquitos, áreas com um estabelecimento maior ou menor da Wolbachia. Então a gente espera que a gente liberando os volbitos, eles cruzem com os aedes que estão no campo e as novas gerações sejam de volbitos, então que sejam novos mosquitos. Então são os mesmos mosquitos que eles picam igual, incomodam igual, porém não deixam a população doente. Então desde 2020, dezembro de 2020, a gente vem liberando os volbitos no território. Como eu disse, nós dividimos o município em 6 fases. Até agora a gente já liberou cerca de 60 milhões de volbitos. Então cada uma dessas fases recebe cerca de 10, pouco mais, pouco menos, a depender do estabelecimento. Então o estabelecimento do volbito depende muito de vários fatores, tanto ambientais como temperatura, umidade, se tem muito criador disponível ou não. Outros fatores é a população de Aedes aegypti selvagem local. Então se tiver uma alta infestação, a gente precisa liberar mais mosquito naquele território para que ele consiga acasalar, né, e fazer um banco de ovos naquele território. O que a gente tem em Campo Grande é que as áreas mais do norte do município e leste, então Nova Lima, Noroeste e Rita Vieira, são áreas que a gente tem observado uma persistência de números altos de casos. Porém, tem outras áreas que eram críticas e que a gente viu que não teve, no ano passado, 2022, esse aumento. Mas, como eu disse também, a gente não finalizou o município ainda. Então, fica difícil a gente fazer essa relação, por enquanto, do método Wolbachia com aumento ou diminuição de número de casos. Mas o que a gente espera é repetir os resultados que a gente já teve em outros locais. Então, na Austrália, há 7 anos não tem caso de dengue, onde foi feita a liberação dos mosquitos. Na Indonésia, redução de 77% dos casos. E trazendo aqui para o Brasil, a gente tem em Niterói, redução de 70% dos casos de dengue, 60% dos casos de chikungunya. E no próprio Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, as áreas que receberam o volbito, uma redução de cerca de 56%, 60% dos casos de dengue. Então a gente espera trazer esses resultados aqui para Campo Grande e para os demais municípios que receberem o método Wolbachia.